Posso ouvir o glória a Deus? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Deus me entregou uma revelação muito tremenda, muito forte nesta palavra. Esta palavra muitos já conhecem ela, muitos já ouviram esta palavra, mas a revelação que Deus me deu é tremenda. Você nunca ouviu de repente da maneira que você vai ouvir, e Deus vai abrir os teus olhos através desta palavra. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Quem já achou já Lucas 16, versículo 19, diga glória a Deus. Fique de pé então, meu querido, minha querida, em reverência à palavra de Deus, e vamos ler até o versículo 23. Versículo 19 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, algumas Bíblias falam no Hades, algumas no inferno, é o mesmo significado. No inferno ou no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Curva a sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, fale ao nosso coração através da tua palavra. Nos traga a revelação, Senhor, que vem do alto, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para que haja um crescimento espiritual, para que o meu povo seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, meus amados. Preste atenção na palavra de Deus, porque essa palavra aqui, muitos pregam ela de uma interpretação errada. Eu já vi gente pregar assim, tá vendo só? O rico foi para o inferno, o pobre foi salvo. Tá vendo? Não pode ter riqueza, não pode ser ganancioso. O rico foi para o inferno, o pobre foi salvo. Alguém já ouviu alguém dizer assim? Alguns pregam isso, alguns falam isso. São aqueles que não entendem a palavra de Deus, que não têm o Espírito de Deus, que não entendem. Deus vai mostrar para você hoje, vai revelar. Tem muita revelação nessa palavra, mas uma revelação muito forte eu vou entregar para você hoje. Outros dias nós vamos trazer novamente outras revelações, mas para você entender uma coisa, aqui fala do rico. Ele se vestia de linho finíssimo, como diz a Bíblia. Ele se regalava todos os dias. Ele se achava o tal, tinha tudo, comia do bom e do melhor. E fala de um mendigo também chamado Lázaro, que ficava na porta dele aceitando migalhas, comendo. Estava doente, estava enfermo. Não é isso que diz a Bíblia? Sim ou não? Começa o versículo 19 dizendo: havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Esse rico aqui, ele morreu. Foi para onde? Para onde ele foi? Na sua Bíblia está escrito inferno. Algumas Hades, é o mesmo significado. Inferno, Hades. Então ele foi para lá. E tem gente que fala, tá vendo? Porque era rico. Não, ele não foi para o inferno porque era rico.
Ele foi para o inferno porque ele não tinha Deus, porque ele não aceitou Jesus. A Bíblia tem alguns pontos cegos. A Bíblia tem algumas coisas que ela não traz a revelação assim, para que a pessoa veja claramente, mas tem alguns pontos cegos. Eu acredito, olha para mim, eu, pastor Eduardo, eu acredito que esse homem rico que foi para o inferno, eu acredito que esse era aquele jovem rico que a Bíblia fala. Quem lembra do jovem rico? O jovem rico, ele falou: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: observa os mandamentos. E ele disse: tudo isso eu tenho feito, Senhor. Jesus amou o jovem rico e falou: uma coisa te falta, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. E aí diz a Bíblia que ele se entristeceu e virou as costas para o Senhor. Não é isso que fala? Senhor, o jovem rico virou as costas para o Senhor, se apegou ao dinheiro, se apegou aos bens, se apegou às coisas materiais. Quem está entendendo? Então o que acontece? Ele não quis saber, ele quis saber de se regalar esplendidamente, de ter propriedades, de ter bens. Quem está entendendo? Então aqui a Bíblia começa falando de um homem rico que se regalava esplendidamente, ou seja, que virou as costas para Deus, que pensou só na sua vida, que pensou só no seu eu, nos prazeres desse mundo. Quem está me entendendo? No seu dinheiro, nos seus bens. Então ele morreu e foi para o inferno. Quem está me entendendo? Ele morreu e foi para o inferno. E aí o que acontece? Fala do mendigo, pastor. O mendigo, qual é o nome do mendigo? Lázaro. Sentava na porta, desejava. Qual que era o desejo do mendigo? Olha só, no versículo de número 20, diz aqui: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava, olha só, qual que era o desejo dele? Desejava alimentar-se das migalhas que caíram da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então esse mendigo não tinha casa, não tinha mulher, não tinha família, morava na rua, estava dependendo de migalhas, estava doente, estava com a vida desgraçada. Quem está me entendendo? Ele morreu. A Bíblia fala que ele morreu. E no versículo 22, aconteceu correr o mendigo e ser levado pelos anjos. Foi levado por quem? Pelos anjos. Agora eu vou começar a te explicar. Levado pelos anjos para o seio de... Para onde? Agora você vai entender. Quando um mendigo foi levado pelos anjos, quem foi o primeiro que ele encontrou lá em cima? Quem foi? Foi quem? Abraão. Ele chegou lá em cima e já estava quem? E eu pergunto para você: Abraão foi pobre? Abraão viveu doente? Abraão foi derrotado? Abraão foi fracassado? Não. Abraão é um referencial de fé, é o pai da fé. Abraão foi o que alcançou as promessas de Deus. Abraão foi o que mostrou a fé para o mundo inteiro. Abraão comeu o melhor dessa terra, possuía ovelhas, bois, servos. Abraão, a Bíblia fala que era dono das terras mais caras que havia no mundo. Ele era dono dos carvalhais de Manre. Os carvalhais de Manre eram as terras mais caras do mundo inteiro. O metro quadrado mais caro era lá, nos carvalhais de Manre. Pertencia a Abraão. Ele foi próspero, ele foi vencedor, ele teve promessas cumpridas na vida dele. Diga glória a Deus. Abraão, quando os inimigos tocaram no sobrinho, na família dele, Abraão reuniu os seus homens, foi lá e tirou a família da mão dos inimigos. Ele vencia os inimigos, ele prosperava, ele teve saúde, ele teve as promessas. Abraão é um referencial de fé. E quando aquele mendigo chegou lá em cima, ele encontrou quem? Abraão. Então, meu irmão, esse negócio que o rico vai para o inferno é mentira, porque Abraão já está salvo há tempo e ele foi podre de rico. Quem está me entendendo? Isso aí quebra qualquer dogma que prega que dinheiro leva para o inferno. Leva para o inferno sim, se você colocar o coração no dinheiro, se você virar as costas para Deus. Mas
se você tiver com a tua vida na mão de Deus, crê em Deus, você vai ter o melhor dessa terra. Diga glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos: para você ser salvo, você precisa somente aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, se batizar nas águas e procurar levar uma vida com Deus. Quem está me entendendo? Isso garante a tua salvação. Você não precisa pagar para ser salvo, você não precisa fazer sacrifício, voto para ser salvo. Não, Jesus garantiu a salvação com o sacrifício, com o sangue dele. Você não precisa fazer voto para ser salvo. Quem está me entendendo? Você não precisa fazer voto, você é salvo pela graça de Deus, você é salvo pelo sangue de Jesus. Agora entenda uma coisa, meu irmão: você, olha para mim, você vai definir como é que você quer chegar lá em cima. Você quer chegar lá em cima derrotado? Você quer chegar lá em cima como um mendigo que viveu doente, que viveu com migalhas? Dá uma olhada aí, o diabo quer que você fique com migalhas. Pega essas migalhas. Ele quer que você fique com migalhas no teu casamento, na tua vida sentimental. Ele quer que você fique comendo pão que ele amassou. Quem está me entendendo? É isso que o diabo quer, que você viva de migalhas. É isso que você quer, que você vive doente, que você vive derrotado. E se você, olha para mim, se você é uma pessoa acomodada, porque aquele mendigo ele estava acomodado, estava ou não estava? Eu sou de Deus, e ficava sentado, sentado lá na porta, aceitando as migalhas. Se você ficar aceitando as migalhas das pessoas, se você ficar aceitando as migalhas que o diabo quer que você tenha, tem pessoa que fica aceitando migalha, ela divide o marido com o amante, ela aceita as migalhas, ela aceita o filho das drogas, ela aceita o salário de miséria que o governo impôs, que o patrão impôs. Se você aceitar as migalhas que o diabo está colocando na tua vida, Deus não vai se meter na tua vida. Quem está me entendendo? Se você aceitar viver doente, Deus não pode fazer nada. Se você aceitar o teu marido com amante, Deus não pode fazer nada. Se você aceitar a doença, a depressão, a angústia, a solidão, Deus não pode fazer nada. Ele pode te salvar porque você aceitou Jesus, porque você está vindo na igreja. Mas para a tua vida mudar, você tem que se posicionar, meu irmão. Você tem que ser uma pessoa de fé. Você tem que ser uma pessoa como Abraão. Quando Deus falou: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Diga glória a Deus. Abraão passou por vários tribunais. Abraão provou que acreditava em Deus, que confiava em Deus. Todas as vezes que Deus chamava Abraão, ele provava a sua fé. Toda vez que Deus falava: Abraão, eis-me aqui. Quem está me entendendo? Então ele não ficava parado. É muito fácil a pessoa vir na igreja e ficar sentada, chorando: eu estou doente, eu estou desempregado, eu não tenho condição, o meu casamento está assim, ninguém me ajuda. Tem gente que ela quer que os outros tenham pena dela. É uma verdade. Tem gente que quer que o pastor chore junto com ela. Uma vez meu irmão falou, estava chorando para o presbítero Brandão, e falando e chorando, e eu olhando para a irmã, vendo que é demônio, que é injustiça, que é o diabo, e a mãe foi chorando e chorando, e eu olhando para ela, e ela chorando e eu olhando para ela. Aí: pastor, o senhor me derrama uma lágrima, o senhor está chorando aqui. Eu falei: irmã, se eu chorar com você, com a senhora, eu desgraço o resto da tua vida. Eu estou aqui para fazer com que a tua vida mude. Para de chorar, não murmura, não reclama. Levanta a cabeça, sacode a poeira, bate o pé no chão, levanta a cabeça que Deus vai mudar essa situação. Tem pessoa que quer que o pastor chore com ela, tenha pena dela, dê migalha para ela. Não aceita isso, meu irmão. Não aceita isso, não. O mendigo estava sentado lá, aceitando as migalhas, aceitando o resto da mesa do rico, os cachorros lambendo as doenças. Estava sem casa, sem mulher, destruído. Mas eu estou salvo. O que importa é ser salvo. E o diabo humilhando ele. O diabo fala: você pode até ser salvo, mas aqui você vai ser humilhado. Aqui você vai comer migalha. Aqui você vai ver doente. Aqui você não vai ter casa, não vai ter nada. Enquanto eu puder, vou te amarrar aqui. Quem está me entendendo? O diabo tem ódio da gente, irmãos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E se você for uma pessoa acomodada, ficar parado, sentado, não se posicionar, não fazer algo para Deus mudar a tua vida,
não se firmar com Deus, não levantar, se você ficar aceitando as migalhas, você vai viver de migalha. Quem está entendendo? Tem pessoa que gosta de favor, que gosta de... Eu não estou falando para humilhar ninguém aqui, eu estou falando para te levantar. Você pode vencer, tudo é possível que crê, tudo posso naquele que nos fortalece. Diga glória a Deus. Eu estou mostrando que riqueza ou pobreza, vitória ou derrota, bênção ou não aqui, depende de cada um. Você vai colher o que você plantar, você vai ter o que você plantar. Se você plantar fidelidade, vida com Deus, se você buscar, você vai encontrar. A Bíblia fala: o que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. O que pede, recebe. A Bíblia fala: tudo é possível aquele que crê, tudo posso daquele que me fortalece. Diga glória a Deus. Então aquele mendigo ficava lá: eu vou sentar, eu vou Jesus, eu vou fazer do jeito que o Senhor está falando, Jesus, eu vou, Jesus. Ele ficava lá, ele ficava sentadinho lá, com aquela cara de coitado. Me dá uma comidinha, me dá uma sobrinha, me dá um restinho, me ajuda, por favor, eu sou de Deus, eu sou um homem de Deus, vem cá. Olha só, aceitando, sendo humilhado. Quem está me entendendo? Aceitando as migalhas, aceitando a derrota. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão: você é mais que vencedor. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não fica se humilhando, não fica se rebaixando, não fica aceitando migalha, não fica aceitando que ninguém tenha pena de você. Você não precisa disso, que ninguém tenha pena de você, que ninguém chore com você, não. Você é de Deus, Deus é a tua vida, levanta. Abraão não chorava, não. Abraão fazia tudo que Deus mandava. Quando Deus falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão saiu da casa do pai, saiu da família, deixou a herança e foi lá. Vou para onde, Senhor? Para onde eu te mostrarei. Tá bom, Senhor, eu vou para onde o Senhor vai mostrar. Diga glória a Deus. Quando Abraão chegou numa ocasião, o sobrinho dele brigando com ele por causa dos bens, ele tinha muitos bens. Abraão falou: meu filho, escolhe para onde você quer ir. Se quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aonde você for, eu vou para o outro lado, Deus é comigo. Abraão não tinha medo, não tinha tempo bom, tempo ruim, não tinha nada que atrapalhasse. Ele acreditava em Deus. Ló, sobrinho dele, foi para as campinas, foi para a terra boa. Abraão foi para o deserto, foi para a pedreira. Mas Deus era com Abraão, e aonde ele foi, ele venceu. Quando a pessoa crê em Deus, ela não tem medo do deserto, ela não tem medo de prova, de voto, ela não tem medo de nada, ela não quer migalha, ela não aceita ser humilhada. Ela se levanta e fala: eu vou vencer, Deus é comigo. Não tem macumba, não tem diabo, não tem nada. Eu vou vencer porque Deus é comigo. A vitória e a derrota depende de você. Riqueza e pobreza depende de você. Se você aceitar migalha, meu irmão, você vai ter migalha. Você pode até ser salvo, mas quando subir, eu imagino, eu estou conjecturando agora. Eu imagino, vem cá, presbítero Brandão. Imagina, o mendigo foi salvo, foi ou não foi? Foi levado pelos anjos, chegou, viu Abraão. E lá em cima, imagina só, Jesus abraçando ele, falando: ei, Lázaro, você foi salvo, hein, Lázaro? Você foi salvo pelo amor de Deus. Você foi salvo pelo sangue que eu derramei por você. Está vendo? Você está salvo. Mas lá embaixo, Lázaro, olha a tua vida lá embaixo. Você viveu doente lá embaixo. Você viveu doente, os cachorros te lambendo. Você não teve casa, você estava na porta de um rico. Você estava lá embaixo, lá, passando fome, aceitando migalha. Aceitando migalha. Rapaz, eu te salvei, olha para mim. Você poderia lá embaixo ter mostrado que eu existo lá embaixo. Você foi salvo porque eu te amo, porque eu dei a vida por você. Você foi salvo pelo meu sangue, porque lá embaixo você me envergonhou. Todo mundo que olhava para você não via o poder de Deus, não via o meu poder, só via você aceitando migalha, só via você lá humilhado, fracassado. Pô, por que você não acreditou? Por que você não acreditou que eu podia tirar você daquela casa daquele rico? Era para ser tua.
Aquela casa era para ser tua, aquelas roupas eram para ser tua, a comida, o melhor era para ser teu, mas você ficou sentado lá, aceitando migalha, aceitando esmola. Se você se levantasse, se você olhasse para o céu e acreditasse em mim, eu tinha te honrado lá embaixo. Além de ter salvo, eu tinha te honrado lá embaixo. Mas você aceitou as migalhas, você foi salvo pelo sangue que eu derramei por você. Quem está me entendendo? Tem muitos que vão enfrentar isso. Então você que vai definir como que você quer chegar lá em cima. Tem gente que fala que o que importa é ser salvo. Então tá bom. O que importa é ser salvo. Você vai ser salvo aceitando Jesus. Agora, se você fala, pastor, eu quero a minha salvação, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero comer o melhor dessa terra. A Bíblia fala, se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Diga glória a Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então riqueza ou pobreza depende de você. Salvação não tem nada a ver com dinheiro, com riqueza ou pobreza. Depende de você. Depende de você. O pobre foi salvo, o rico foi para o inferno. O rico que foi para o inferno foi porque virou as costas para Jesus. Quem entendeu? Porque quando o pobre foi salvo, chegou lá, Abraão estava lá. E Abraão foi rico ou pobre? Foi rico. Abraão teve tudo. Então, meu irmão, você vai escolher. Você quer chegar lá em cima como Abraão chegou? Porque Abraão, o pai da fé, Abraão prosperou, teve a promessa, teve as promessas de Deus cumpridas na vida dele. Pastor, eu quero chegar lá em cima de cabeça erguida, pastor. Eu quero chegar lá em cima sabendo que aqui embaixo eu venci o diabo, que aqui embaixo a promessa de Deus se cumpriu na minha vida. Eu quero subir de cabeça erguida. Aqueles que querem subir de cabeça erguida, eu quero, pastor, então dá um prato agora, diga glória a Deus. Deus quer que você suba de cabeça erguida, diga glória a Deus. Mas se você aceitar migalhas, olha para a tua mão, veja aqui. O diabo quer que você fique em migalhas. Migalhas da tua vida sentimental, migalhas da tua vida financeira, migalhas na tua saúde. Ele quer que você viva de migalhas. Mas Deus quer que você tenha o melhor dessa terra. A salvação depende de aceitar Jesus, depende de colocar a vida na mão de Deus. Agora a bênção, a promessa, a vitória, a riqueza, a glória, a bênção de Deus, ela vem sobre aqueles que se levantam, sobre aqueles que falam, eis-me aqui, Senhor. Sobre aqueles que falam, eu não aceito migalhas, eu não aceito ser humilhado, eu não quero que ninguém tenha pena de mim, eu não quero que chore comigo, eu não quero que ninguém venha me dar migalha, eu quero a promessa de Deus. Quantos querem a promessa de Deus aqui? Fiquem de pé e digam, eu quero a promessa de Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Está cheio de igreja levando as pessoas a se conformar com a miséria, com o diabo, com a doença. Tem igreja que fala que é provação. Isso é provação. Essa doença é provação. Não, esse desemprego é provação. Que provação o quê, meu irmão? Não aceito migalha, não aceito isso não. Tem gente que fala que tudo é provação. Engraçado, ela está sempre na provação, nunca chega o final dessa provação, nunca acaba. Mas que provação é essa que não acaba nunca? Porque Jó foi provado, mas acabou. Chegou o capítulo 42, versículo 10, onde Deus mudou a sorte de Jó. Tem pessoa que está na aprovação, parece que rasgaram o capítulo da mudança da vida dela. Só tem o capítulo de provação, só tem o capítulo da coisa ruim. Cadê o capítulo da restauração? Cadê o capítulo da honra? Ei, meu irmão, não aceite migalha, não aceite derrota, não aceite fracasso. Coloque a tua vida na mão de Deus. Quem está entendendo aqui? A tua vida nesse mundo, nessa terra, depende do que você fizer para Deus. Se você plantar, você vai colher. Se você honrar, você vai ser honrado. Se você acreditar, se credes, verás a glória de Deus. Diga a glória a Deus. Quem quer ver a glória de Deus na sua vida? Quem quer subir honrado? Pastor, eu quero a minha salvação. E eu quero subir honrado, de cabeça erguida. Já pensou, meu irmão? Sem a sorte, como o diabo na sorte aqui embaixo. É humilhado. Chega lá em cima, Jesus te puxa pela orelha ainda e fala: fica vendo? Você podia ter vencido isso lá. Você foi salvo porque eu te amo. Você foi salvo pelo sangue. Você foi salvo pelo amor de Deus. Por quê? Lá embaixo você envergonhou. Por que você não acreditou?
Por que você não buscou a justiça de Deus? Por que você não fez algo para mim mudar a tua vida? Eu te salvei, eu podia ter mudado lá embaixo a tua vida. Quem está me entendendo? Não deixe isso acontecer. Não aceite migalhas. Não aceite a sua vida amarrada. Não aceite ser mais um da igreja. Procure andar de cabeça erguida. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito para dominar. A Bíblia fala no Salmo 8, versículo 5: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, de honra e de glória o coroaste, desse domínio sobre as obras de suas mãos, e sobre os pés tudo lhe puseste. Deus deu domínio para você dominar, colocou tudo debaixo do teu pé. Deus fala: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Diga: eu quero o melhor dessa terra. Diga: glória a Deus. Aplaude a Jesus agora.